Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Acabou de finalizar a partida entre Sport Central, uma goleada, um segundo tempo memorável do Sport, né? O Sport que entrou com várias modificações, porque basicamente era um time que tinha jogado domingo, chegou ontem a Recife e de última hora recebeu a informação de que teria que antecipar sua partida. A partida que rolou hoje era para ter rolado quarta-feira, mas o Sport acabou tendo que antecipar essa partida, a federação antecipou essa partida, ele até tentou adiar, mas acabou que o jogo rolou hoje. E foi bom que rolou hoje, por quê? Porque a gente viu alguns jogadores que conseguiram entrar e trazer uma visão diferente da partida, mas o Sport conseguiu uma grande vitória. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que eu já tô ficando sem voz aqui, acabei de sair da transmissão, já tô trazendo aqui o pós-jogo para vocês dessa grande partida do Sport. O Sport entra um pouco modificado, mantém alguns titulares, mas no geral bem modificado, né? Coloca o Coutinho para jogar de frente, coloca o Kaique França, o goleiro, né? Faz algumas substituições, coloca o Fabinho, faz algumas mexidas no time. E no primeiro tempo, até os 20 minutos, o Sport foi senhor da partida, porque conseguiu encontrar um caminho pelas pontas, né? Era uma avenida as pontas do Central, não conseguia marcar o time do Sport, e o goleiro Chapa acabou fazendo grandes defesas, Chapa, o goleiro do Central, né? Só que o que é que acontece? Depois dos 20 minutos, acaba que o Central entende o jogo do Sport, consegue encaixar a marcação, mas o Central não consegue, mas o Sport não consegue sair de jogar das pontas. Continua jogando centralizado e não consegue jogar centralizado nas pontas e não consegue jogar no meio campo. Isso fez com que o Central equilibrasse a partida e o Sport não conseguisse mais criar jogadas. Faltava um pouco mais do Pedro Vilhena, que ficou um pouco isolado, faltava um pouco mais de assertividade do Paulinho, que esse acabou não fazendo um bom jogo no primeiro tempo. Guarda o nome do Paulinho, tá? É importante, que eu acho que o Sosso, sem querer, encontrou uma posição interessante para o Paulinho. Na tomada de decisão, ele acabava errando. E o Arthur Kaique, né? Desculpa, Arthur Kaique, eu sempre confundo Arthur Kaique com Kaique França. O Arthur Kaique, que também não fez um bom primeiro tempo, não conseguiu sequer ter um pouco mais de domínio de bola. E foi esse primeiro tempo, né? O Central consegue equilibrar a partida e o Sport não consegue sair jogando. No segundo tempo, o Sosso faz algumas substituições, coloca o Ítalo para jogar, né? Tira o Fabinho, coloca o Zé Roberto para jogar e coloca o cara que foi o nome do jogo para mim. Desculpa, ele coloca o Romarinho e coloca o Alan Ruiz. E tanto o Alan Ruiz quanto o Romarinho acabam sendo o nome da partida. Porque o Alan Ruiz entra fazendo o que ele não tinha feito na temporada ainda, consegue fazer 3 assistências e um gol, ou seja, o cara participou de 3 assistências e um gol. Desses gols, mais um gol que eu quero destacar aqui, do Gustavo Coutinho, né? Que em 6 jogos, 3 como titular, 3 gols, mostrando que realmente é esse jogador, desculpa, de 4 jogos como titular, ele consegue entregar 4 gols, mostrando que é esse jogador homem-gol do Sport, né? Num cruzamento do Alan Ruiz, ele foi lá e deixou o seu gol. E teve 2 gols de assistência do Alan Ruiz de escanteio, né? Ou seja, 2 cruzamentos de escanteio. O Lucas Ramon fez um dos gols e o Renzo fez um dos gols que deixou o Sport muito mais tranquilo na partida, né? Quero destacar também que, além do Alan Ruiz, a partida que o Romarinho fez foi uma partida gigante também. Ele, o que a gente reclamava de que ele tentava quebrar as linhas, driblava bem, mas acabava tomando a decisão errada depois do drible, ele conseguiu acertar todas as jogadas, né? Conseguiu construir jogadas de gol, conseguiu construir jogadas que foram perigosas para o adversário e foi o segundo melhor jogador da partida. Quero destacar um ponto do Romarinho importante. O Romarinho jogou pela direita, então ele jogando pela direita, acho que o Mariano Souza encontrou uma posição melhor do que ele jogando pela ponta esquerda. O Romarinho pela direita, ele conseguiu acertar os dribles, criar jogadas de gol e acertar os cruzamentos. Coisas que ele não vinha acertando jogando como ponta esquerda. Então, é algo para a gente analisar, né, no futuro, se o Mariano Souza vai utilizá-lo mais jogando como ponta direita. E quero destacar também o segundo tempo do Paulinho.
O Paulinho conseguiu jogar muito bem como ala, conseguiu criar várias situações de gol, inclusive. Coisa que no primeiro tempo ele vinha errando a tomada de decisão. Então, talvez o Mariano Souza também tenha encontrado uma posição melhor para o Paulinho, que jogando como ala não precisa de forma mais direta finalizar tanto, não precisa ter a responsabilidade de criar jogadas como ponta. Ele jogando como ala, acaba que ele consegue distribuir as bolas de uma forma melhor. Então, para mim, o Paulinho conseguiu ser o terceiro melhor jogador, tá, no segundo tempo. Saiu no meio do jogo, mas acabou fazendo uma baita de uma partida no segundo tempo. E outro jogador que eu quero destacar também, que foi muito bem, ele foi bem contra o Bahia e foi bem hoje contra o Central, que é o Zé Roberto, o Zé Gol, né? Que tentou de tudo para fazer gol, mas acabou que a bola não chegava, né? Quando chegava, acabava que ele finalizava errado, mas ele conseguiu acertar vários dribles. E por mais que ele seja um centroavante, eu gostei da função de meia, ele fazendo a função de meia, porque eu até falei na transmissão do Gold, ele é um jogador mais forte, então ele aparenta ser um jogador pesado, mas não é. Ele é um jogador habilidoso, usa a sua força para fazer o pivô e finaliza muito bem, além de dar boas assistências e cruzamentos. Gostei do que eu vi no segundo tempo do Sport. O Central foi um time que no segundo tempo se perdeu completamente, não conseguiu oferecer ao Sport perigo, só quando fez o gol, que para mim foi um vacilo de marcação do Rafael Thierry e do Lucas Ramon. Por falar em Lucas Ramon, esse também para mim fez uma boa partida, não porque fez o gol, mas porque o gol deu uma confiança para ele, que acabou jogando muito bem, apoiando e também ajudando defensivamente. Boa partida do Sport, que se mantém na liderança com 2 jogos a mais que o Retrô, e agora vai jogar essa pressão para o Retrô, que vai jogar 2 partidas para igualar, né, a quantidade de jogos com o Sport, mas que tem toda a pressão. E nesse momento, o Sport está muito confortável agora na tabela, com 18 pontos, aguardando o que é que vai acontecer dos outros jogos. Acabou que era um problema essa partida de hoje, acabou sendo algo interessante, né? O Sport não teve, aparentemente, lesões. Rafael Thierry voltou a jogar, jogou bem, teve um ou outro vacilo no primeiro tempo, no segundo tempo foi mais sólido, jogando ao lado do Renzo, que também me surpreendeu positivamente, fazendo uma boa partida. Não era um adversário ruim, o Central é um adversário que já chegou a ser líder do Pernambucano e está no G4 da competição, então não era qualquer adversário, né? Mas eu quero ver a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessa grande vitória do Sport. Fala para mim quem foi o grande destaque e fala para mim, você gostou do Romarinho jogando pela ponta direita, você gostou do Paulinho jogando no segundo tempo como ala esquerdo? Eu quero ver a tua opinião. Fala aqui para mim nos comentários e é claro, amanhã eu trago o pós-jogo frio, mais detalhado e espero que com uma voz melhor, né? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.